Olá, pessoas! Eu sou o Estevão, tenho 32 anos e o meu corpo já não é a mesma coisa. Acho que essa é a mudança mais óbvia e é a primeira que vem na cabeça de todo mundo quando você pensa em fazer 30 anos, em envelhecer, em ficar mais velho. Envelhecer e ficar mais velho é a mesma coisa, mas enfim, tudo bem. E o meu corpo realmente mudou muito. Eu consigo perceber qual foi o processo que me fez chegar até esse momento, mas é como eu disse, parece que você dormiu por muitos anos e de repente você se depara com alguém totalmente diferente. Eu vou contar rapidinho como eu era antes, só para vocês perceberem o baque da mudança. Eu nunca fui muito ligado a essa coisa do corpo, na verdade sempre fui, né? Meio hipócrita falar que eu não era ligado, mas também nunca parei pra me dedicar 100%. Num dado momento, e foi um start pra mim, assim, tipo, agora eu vou cuidar do meu corpo. Foi lá pra uns 24 anos, mais ou menos. Comecei a me focar muito em exercícios físicos, além de fazer muitas dietas. Eu fazia dietas extremamente restritivas. Doce, eu não comia absolutamente nada de doce. O doce que eu tinha, assim, quando eu tava com muita vontade de comer um doce, eu catava uma colher, enchia de mel e esse era o meu doce, eu não podia comer mais nada de doce, eu fiquei extremamente bitolado, ao ponto de, por exemplo, ir na pizzaria com a minha família, todo mundo comendo pizza, e eu resolvi que eu não ia comer pizza. Na verdade, toda vez que eu saía, eu ficava caçando no cardápio algo que se encaixasse na minha dieta. E nesse dia, que eu acho muito emblemático, tava todo mundo comendo pizza e eu resolvi comer uma porção de frango, que isso ia fugir da minha dieta. Eu fiquei extremamente bitolado com isso, que eu me recordo dessa época, eu era chato por isso. Parece que eu não confraternizava com ninguém, todo mundo se divertindo, compartilhando ali uma batatinha, não sei o que, e o chato comendo omelete, ou comendo frango, ou comendo salada. E meu humor de modo geral, acho que eu era muito mais ríspido com as pessoas. Era insuportável. Mudanças na minha vida, na minha rotina, acabaram me distanciando aos pouquinhos dessa realidade de conseguir fazer essa dieta. Até mesmo os exercícios começaram a ficar um pouco mais difíceis de conseguir concretizar e fazer. Daquela época para hoje, ganhei mais de 10 quilos. Ganhei medidas em vários lugares, mas hoje eu tenho uma camadinha de pós aqui que eu não tinha antes. E assim, nessa época que eu era muito saradinho, tinha uma barriguinha trincada, eu me tornei uma pessoa exibida. Eu andava sem camisa mais do que de camisa. O que eu percebi é que aos pouquinhos, com essas minhas mudanças no corpo, eu comecei a ter um pouco mais de vergonha e passei a não andar tanto sem camisa, a cobrir mais o corpo. E óbvio, né? As pessoas adoravam. A pessoa não vê te há muito tempo e ela resolve te falar: nossa, mas você engordou, né? A última vez que eu te vi estava bem mais magrinho. Ai, que coisa. E isso era uma coisa que me fazia mal. Eu falei, putz, que saco, né? A pessoa não parou pra perguntar se eu tô bem, como tá a minha vida, se a minha saúde tá boa, se a minha família tá bem. Aí ela olha pra minha cara e fala: nossa, você engordou, né? Coisa chata, né? Ah, tá. Uma constatação que eu cheguei, o meu corpo tinha se transformado tanto pelas minhas mudanças de rotina, mas eu acho que uma das coisas que mais me influenciou para essa mudança corporal é uma mudança que acontece naturalmente dentro do nosso organismo. A minha resistência física já não é a mesma, os estímulos que eu ofereço para o meu corpo já não têm o mesmo retorno. Não era uma coisa que eu tava escolhendo ficar daquela forma. Não adiantava mais o que eu fizesse. Eu tava mais ou menos condicionado àquela situação. É o seu corpo agora, o seu corpo novo é dessa maneira. Ele funciona assim agora e você vai ter que se adaptar a ele. É tanto você entender quais são as limitações dele e respeitar o seu corpo, quanto até lidar psicologicamente com isso e entender que não tem nada de errado com o seu corpo ser da forma como ele é. É aí que entra mais profundamente a coisa do bullying. As pessoas adoram reparar. A minha vida toda, eu sempre estive dentro desse padrão que a sociedade estabelece para um corpo bonito e aceitável. Eu nunca tive essa sensação de ser reprovado. Isso me fez abrir os olhos em como isso pode ser nocivo. Tem pessoas que já não tem um biotipo de pessoa magra, que é o que é socialmente aceito aí. Passam por esse tipo de questionamento, de indagação, de olhares, de comentários e bullying desde muito novo, desde muito pequeno. E se isso estava mexendo com a minha cabeça com 30 e poucos anos, o que isso não faz na cabeça de uma criança, de um adolescente? Deve ser uma coisa muito devastadora para a autoestima de alguém, você ter o seu corpo sendo motivo de chacota, alvo de ridicularização, você ter vergonha,
você tentar se tampar, você tentar não se mostrar, porque você é ridicularizado pela sua forma física, pelo seu corpo. Tem gente até que acredita que falando assim com algumas pessoas, você vai até motivar e incentivar essas pessoas a mudar de vida e de mudar a cabeça. E eu quero deixar muito claro que eu não sou nenhum tipo de especialista, eu não tô falando de saúde, eu tô falando realmente de a gente ridicularizar a pessoa pelo corpo dela e fazer mal para a cabeça dela. Eu também não sou psicólogo, etc. Eu tô dizendo que a partir de um certo momento da minha vida eu comecei a perceber o quão isso fazia mal para as pessoas. O mais triste, e me lembro de situações em que eu acabei reproduzindo esse tipo de comportamento que oprime as pessoas por causa do corpo, que ridiculariza o corpo de alguém, e comecei a me sentir muito mal por ter reproduzido isso, que eu comecei a perceber, tendo completa noção de que ainda sou extremamente dentro do padrão, mesmo estando com uma gordurinha a mais aqui, mas sofrer esse pequeno bullying me deixou tão chateado, me fez enxergar o quanto esse tipo de comentário pode ser nocivo para a cabeça das pessoas. A gente sabe que pouco ou muito a gente acaba reproduzindo esse tipo de coisa. Desde então, eu comecei a me policiar mais ainda do tipo de comentário e as coisas que eu falava e para quem eu falava, para não ofender e respeitar o espaço e o corpo de cada pessoa. E eu acho que muito além disso, se você conseguir evitar esse tipo de comportamento, até mesmo entre os seus só, né? Aos poucos você consegue ir mudando a sua forma de pensar em relação a isso. Eu tenho certeza absoluta que no seu grupinho, assim como no meu grupinho também existe esse tipo de comentário, você faz piada e você comenta sobre isso. E eu acredito que isso seja tão nocivo e tão ruim quanto você dizer diretamente para a pessoa. Mesmo quando você comenta esse tipo de coisa dentro do seu grupinho, só entre os seus amigos, você reafirma esse tipo de comportamento e você reafirmando isso, você faz com que a sua cabeça não mude. E se você consegue desconstruir isso dentro da sua cabeça aos pouquinhos, é muito bom. Porque daí você vai olhar para alguém, você sequer vai pensar sobre isso para comentar com alguém. Porque o importante é, ok, não reproduzir? Sim. Mas se você conseguir realmente desconstruir isso dentro de você, melhor ainda. Mas dentro da minha cabeça, eu ainda tenho. É a fase mais difícil, é você mudar na sua cabeça. Porque você mudar na sua cabeça, tanto você liberta as outras pessoas dessa visão sua para com elas, quanto você se liberta dessa visão de você para você mesmo. É muito bizarro como eu me olho às vezes no espelho e me incomodo com algumas coisas e tenho vergonha. Isso também se reproduz em relacionamentos que eu tenho, porque é muito bonito eu chegar aqui e falar: a gente tem que aceitar o corpo das pessoas como eles são, e e paz na terra. Mas aí na hora de você se atrair por alguém, você ter um relacionamento, você buscar a pessoa padrão, com a cintura fininha, com o corpo sarado e etc. Se ainda você só sente atração por pessoas dentro de um certo padrão, pare para pensar se isso realmente é uma questão de gosto pessoal ou se isso tem sim uma grande influência de uma construção social em cima do que é bonito, do que não é, daquilo que você vai ter vergonha de chegar e apresentar para os seus amigos, para sua família, como: olha, esse aqui é o meu parceiro, é minha parceira. No mundo ideal, a gente não padronizaria nada e as pessoas poderiam ter liberdade de conseguir se entender e se desenvolver, entender os seus gostos de uma forma muito livre, mas hoje não é assim. A gente recebe influência e tudo já tá meio que pronto e a gente segue essa fórmula que tá pronta e às vezes a gente não para pensar se é justo e se é certo a forma como a gente trata outras pessoas, né? Lembrar que a gente tá lidando com gente, merecem acima de tudo respeito. E é isso, me digam o que vocês acham sobre isso, dê as suas opiniões, me digam em que fase de desconstrução você tá, como você lida com esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos discutir, vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto que, nossa, rende. Então é isso, um beijo e até mais. Tchau, tchau.